Devocional Diário Café com Deus Pai por Júnior Rostirola, 30 de junho. Não viva de rótulos. Seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó. Seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. Livro de Gênesis capítulo 35 versículo 10. Jacó era filho de Esaque, e tinha um irmão gêmeo chamado Esaú. O nome que Jacó carregava continha um peso terrível, pois significava ele agar ou calcanhar, ou ele age traiçoeiramente. Imagine quão pesado deve ter sido para Jacó carregar esse nome com esse significado terrível, levando em seus ombros o fardo de ser chamado de enganador. Em determinados momentos de sua vida, Jacó de fato fez jus a esse nome, como quando usurpou a primogenitura de seu irmão. Mas, quando ele vivenciou um encontro com o anjo do Senhor, sua vida foi transformada. Quando o anjo lhe apareceu, lhe foi anunciado que Jacó não seria mais o seu nome, mas que ele passaria a ser chamado Israel, que significa Deus que prevalece. E de fato na vida dele houve um virar de chave, um mover divino e uma transformação na vida. Entenda que você está mais ligado a Deus em sua vida do que imagina. Entenda também que em sua vida nada fará sentido enquanto Deus não fizer parte dela. Você não começa a viver quando nasce, mas realmente quando conhece a Deus. Quando você tem um encontro com Deus Pai, sua vida tem um antes e um depois. Foi assim comigo aos meus 13 anos. Minha vida foi transformada de órfão de pai vivo em filho amado de Deus Pai. Você foi escolhido por Deus para ter essa identidade de filho. Não importa o nome pelo qual o mundo o chame, o rótulo que tenham colocado em você, há um novo nome para você, um nome de filho amado e escolhido pelo Pai. Ele quer ter esse encontro com você, para que você tenha sua vida ressignificada e edificada nele. Frase do dia: os céus reconhecem quem você realmente é. Leitura bíblica. Livro de Atos capítulo 15, palavra-chave: legitimidade. Atos capítulo 15, a controvérsia sobre a circuncisão de gentios. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. A reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que, desde há muito, Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. O parecer de Tiago, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas. Como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e, levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei.
para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem, em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados, a decisão enviada a Antioquia. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia, foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo, por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações, visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo, e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde, a leitura da mensagem. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia, e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor. A segunda viagem missionária. Separação entre Paulo e Barnabé. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos, agora, para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Se você tem gostado do conteúdo desse canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem você ama. Te espero no próximo vídeo. Até lá!